A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo à nova disciplina de pneumatologia. Estaremos dando início a essa aula. Fazendo uma oração. Amantíssimo Deus, eterno Pai, eu te peço pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, que o Senhor ele possa derramar, Pai, o seu poder, que Deus ele possa capacitar cada um de nós, que o Senhor ele possa abrir nosso entendimento, Pai, que possamos entender, compreender, Pai, que possamos ter o entendimento, Senhor, ao ponto de colocar em prática. Pai, nos ajuda, nos fortalece, fala conosco, Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero Wallace, sou um dos professores do ICP, faço parte da diretoria, sou um dos diretores pedagógicos. Que Deus ele possa abençoar o início dessa aula. O tema da aula são os fundadores e linhas históricas do pentecostalismo, pneumatologia e experiência do Espírito e o legado teológico, a perspectiva dessa disciplina sobre a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, palavra pneuma dentro do hebraico significa Yeshua, né? E dentro do grego significa espírito. Então, é o estudo do espírito, tratado do espírito. Tema da aula, pneumatologia, a introdução. O pentecostalismo é um movimento do Espírito Santo, baseado em experiências registradas em Atos dos Apóstolos. O seu estudo envolve teologia bíblica, história do Espírito Santo e aplicações práticas para os seminários, para os seminaristas e a igreja. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O fruto da teologia é com fundamentação bíblica, histórica, baseado em prática, em experiências espirituais. Todo aquele que é batizado no Espírito Santo é intitulado como pentecostal. A palavra pentecostal, por muito tempo, ela se afirmou ou se fundamentou nas Assembleias de Deus. Porém, todo aquele que é batizado de acordo com os princípios bíblicos de Atos Apóstolos é considerado pentecostal. Então percebemos que o pentecostalismo, que é o movimento do Espírito Santo, ele tem três fundamentações muito importantes. A primeira, que é uma doutrina bíblica, e segundo, que nós temos também um fator histórico. Isso é muito importante. E não somente isso, baseado em experiência. E o versículo-chave, mas recebereis poder ao descer sobre vós. Aqui é um direcionamento de Jesus para os seus discípulos. Antecedente bíblico, atuação do Espírito Santo do Antigo Testamento, livro de Gênesis, capítulo de número 1 e versículo de número 2, né? E no princípio, vai dizer que no princípio de tudo, né, no Bereshit, havia um Espírito que se movia sobre a face das águas. E nos profetas também, em Números capítulo 11, versículo 29, Isaías 61, também percebemos a manifestação do Espírito no Antigo Testamento. A promessa do Espírito para os últimos dias, no profeta Joel, capítulo número 2, verso 28. Então percebemos que a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento tinha uma certa limitação. O Espírito Santo no Antigo Testamento não tinha tanta ampliação como no Novo Testamento. No Antigo, o Espírito Santo ele tem uma atuação mais específica, levantando sacerdote, profeta, juízes. Já no Novo Testamento, essa perspectiva é mais pluralizada, então acredito que seja mais ilimitado. Então, no Novo Testamento, percebemos que existe um derramamento do Espírito Santo em Atos Apóstolos número 2, que é o início da igreja
primitivo. Então percebemos que no antigo, principalmente os profetas, era levantado por Deus, como Elias, como Eliseu. Grande homem de Deus era levantado como líder cheio do Espírito Santo. Já no Novo Testamento, o véu se rasgou, percebemos que existe essa manifestação do seu Espírito, da sua graça e do seu poder. Agora vamos trabalhar a linha histórica da experiência do Espírito Santo. Percebemos que a gente vem dentro de uma linha, né? A primeira coisa é se fundamentar na teologia bíblica. Trouxemos alguns fatores históricos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Essa perspectiva, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, ela é ampla, não dá para poder se discutir dentro de uma aula de 1 hora. É importante que os irmãos sigam as orientações já passadas praticamente no grupo, sobre as indicações dos livros para o nosso aprofundamento. Então percebemos dentro do movimento da história. Se inicia no século III ao século V, de acordo na era patrística com os pais da igreja. A ênfase é o dons e profecia. Não somente isso, no tempo de Atanásio, principalmente no credo, né? Principalmente nos encontros, nos debates teológicos, no credo de Nicéia, 325 a 311, percebemos que existe grande debate, grande diálogo sobre a pessoa do Espírito Santo. E lembrando também que o Espírito Santo ele é uma pessoa, tá? Ele faz parte, né? Ele é uma pessoa. Na Idade Média, o movimento místicos e reformadores, baseado na renovação espiritual, como Teresa de Ávila e João Tulero. Na Reforma Protestante, no século XVI, a graça e a santificação, liderada por Lutero e John Wesley. Estamos no mês da Reforma Protestante, mês de outubro. Aqui percebemos um movimento liderado por Martim Lutero, onde ele vai se debruçar principalmente na Epístola aos Romanos, na Epístola de Tiago, onde que ele vê que a salvação não é somente alcançada por obras, mas mediante a fé. E vai se basear sua teologia no profeta Abacuque, capítulo número 2, versículo de número 4, ou versículo número 5, o justo florescerá pela fé. Eu acredito, o justo florescerá pela fé. No século XIX, o movimento metodista, segundo a bênção da santidade, para o John Wesley, uma influência indireta. E no século XX, o pentecostalismo. Percebemos que dentro da história, a parte histórica, existe uma grande dificuldade, principalmente nos compêndios, nos livros, nas teologia sistemática, uma abertura ou um aprofundamento teológico dentro da disciplina pneumatologia. Principalmente na era patrística houve-se um debate muito grande, porque eles tinham uma dificuldade para poder acreditar na pessoa do Espírito Santo, principalmente na Trindade. Eles tinham uma dificuldade muito grande, para eles existia uma separação. Acreditamos que no Antigo Testamento a gente consegue ver a grande manifestação de Deus Pai. No Novo Testamento conseguimos perceber a manifestação do Filho. E hoje a gente, principalmente, nós estamos vendo a atuação do Espírito Santo, que foi principalmente promulgada na era da igreja primitiva. Percebemos que existe essa manifestação do Espírito. E dentro do concílio, principalmente de Nicéia, no ano 325, houve um grande debate, mas graças a Deus ele levantou homens como Atanásio, como Gregório, como Basílio, que defenderam, né, a manifestação do Espírito Santo e principalmente da doutrina chamada Trindade, que são 3 em 1, são 3 em 1, eles são únicos, são 3 pessoas, mas de forma única. Então o Espírito Santo, ele é também Deus. E percebemos que no século XX houve-se uma expansão, um barulho, um eco muito maior, liderado por Charles Fox Parham, William Simon, Gunnar Vink e Daniel Berg.
Aplicação. Entender a continuidade histórica ajuda os líderes atuais a perceber que a experiência do Espírito é bíblica, é histórica e é prática, é baseada na experiência. Então percebemos, dentro principalmente da palavra de Deus, desde o Antigo ao Novo, ao período histórico, a atuação do Espírito Santo de forma bem didática, bem prática. Agora nós vamos falar sobre os grandes pioneiros que lideraram, a partir do século XX, essa expansão, esse aprofundamento pela doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia. Charles Fox Parham, um grande mestre, um grande pregador, um grande arauto, no ano 873 a 929, professor evangelista norte-americano, fundador da Bethel Bible School em Topeka, Kansas, introduziu o batismo no Espírito Santo evidenciado pelo falar em línguas. Então, a perspectiva de Charles Fox Parham é que todo aquele que é batizado no Espírito Santo, ele tem uma evidência, e com essa evidência é o falar em línguas. Não somente isso, em 1901, em Topeka, Kansas, Estados Unidos, Agnes é a primeira pessoa batizada em línguas, uma mulher. Não somente isso, o conceito teológico, o batismo no Espírito Santo é uma experiência subsequente à conversão. Então, o batismo no Espírito Santo é após a convenção, capacitando o crente para o ministério e os dons espirituais. Para nós que somos seminaristas, para nós que somos teólogos e alunos e professores, deve ensinar que a experiência pentecostal é biblicamente fundamentada e não apenas emocional. Então, o batismo no Espírito Santo não é um ato emocional, é um ato bíblico. E o batismo com o Espírito Santo é para capacitação. Deus não te deu dom de língua simplesmente para você poder dizer que você é melhor que o seu irmão, mas para que o evangelho venha a ser propagado. Portanto, que na igreja primitiva, quando o próprio Senhor, ele diz para a igreja aguardar ou ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, após a igreja receber esse dínamo, porque a palavra poder no grego significa dínamo. Houve uma difusão da palavra, o evangelho ele foi pregado por toda a cidade, Samaria, até os confins da terra. Porque o ato do batismo com o Espírito Santo é para testemunhar, é para poder pregar o Evangelho de Cristo. Então percebemos que Charles Fox Parham tinha um conceito teológico, um entendimento, que somente para Charles Fox Parham, somente aquele que era batizado com o Espírito Santo é aquele que tinha evidência da língua estranha. William Seymour, ele é aluno de Charles Fox Parham. William Seymour, ele é discípulo de Charles Fox Parham. Ele liderou o avivamento da Rua Azusa, tão famoso avivamento, em 1906. Pregava igualdade social, santidade e poder do Espírito. Qual o legado? O pentecostalismo para toda a humanidade. Homens e mulheres, ricos, pobres, brancos e negros. Então, o William Seymour, ele acredita também, dentro da perspectiva de Charles Fox Parham, só que o William Seymour acredita que o batismo com o Espírito Santo ele não pode somente ser reconhecido com a evidência em línguas, mas pela transformação. O William Seymour acreditava que o poder da santificação, baseado em Gálatas, através do fruto do Espírito Santo, era que consolidava esse batismo. Então, Wallace, para poder entender, Charles Fox Parham acreditava que o batismo com o Espírito Santo é pela evidência em línguas. Para William Seymour, a evidência está baseada em Gálatas, através do fruto do Espírito, que é o amor, que vem temperança, longanimidade, domínio próprio. Então isso é importante a gente entender que dentro dos pioneiros pentecostais liderados pelos grandes avivamentos, houve dois entendimentos. E hoje você vê que nos dias atuais se percebe que há vários conceitos e entendimentos sobre a linha pentecostal. Não somente isso, percebemos que no início no século XX, nos seus primeiros 25 anos, se fundamenta a teologia, a Assembleia de Deus chamada clássica, que acredita nessa evidência do falar em línguas. Então, muitas Assembleias de Deus clássicas
a pessoa só é reconhecida como batizada com o Espírito Santo com evidência em língua. Mas já acreditamos já em outras igrejas, como neopentecostal, como igrejas carismática, como igrejas profética, não se apegamos somente com a evidência em línguas, mas acreditamos também, assim também como William Seymour, pela transformação, o fruto do Espírito Santo. Não somente isso, algo também muito importante liderado por William Seymour, que ele era um teólogo, ele era um homem negro e que também pregava sobre a inclusão, a permissão do evangelho ser pregado a toda criatura. A expansão global na Assembleia de Deus nos Estados Unidos em 1914, no Brasil em 1911, como eu falei, nos primeiros 25 anos do século XX, o evangelho, o pentecostalismo classe, ele foi difundido, ele foi expandido. Então, a Igreja Assembleia de Deus clássica é ela baseada com batismo e evidência em línguas. Mas de lá surgiram a Igreja Evangélica Quadrangular, igrejas pentecostais independentes. Não somente isso, também os dois grandes missionários, Gunavin e Daniel Berg, fundaram a Assembleia de Deus em Belém do Pará. E eles vinham aqui, Jesus salva, batiza, liberta e breve voltará para buscar a sua igreja. Algo interessante também, principalmente quando eu li o livro Revestido de Poder pelo teólogo e jornalista Gutierrez Siqueira, ele vai trazer uma perspectiva que no início do movimento pentecostal, principalmente dentro da teologia pentecostal, não havia uma preocupação da formatação de compêndio teológico, como teologia sistemática, como os livros teológicos. A perspectiva pentecostal veio mesmo para o ato evangelístico, da expansão. É por isso que, em dias atuais, a Assembleia de Deus é uma das maiores denominações do Brasil. Então, a gente percebe que o intuito era mais evangelístico, de expansão, de crescimento. Hoje a gente vê que existe Assembleia de Deus em todos os lugares, em periferia, na Zona Sul, em todas as áreas, em todas as regiões. Então percebe que no início o bordão da Assembleia de Deus não era somente sobre debates teológicos, mas sobre a expansão do Evangelho. Mas percebemos também que através dos inários da harpa, percebemos que existem muitos assuntos teológicos. O nosso zinário da harpa, principalmente, todos eles são escartológicos. Então recomendo os irmãos ler o livro Introdução à Teologia do Gutierrez Siqueira. O conceito pneumatológico, o Espírito Santo, ele é Deus, portanto que em Gênesis capítulo número 1, verso 2, vai dizer que o Espírito de Deus se movia. Aí vai lá no Evangelho de João, e no princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus. Então percebe que existe uma confirmação. E não somente isso, a gente percebe que no Antigo Testamento vai ser conhecido como Espírito de Deus. E não somente isso, como Senhor. E ele é a terceira pessoa da Trindade. Então o Espírito Santo ele não é uma força, ele é a terceira pessoa da Trindade. Existe uma ilustração muito interessante. O filme da Cinderela, percebemos que as duas irmãs, enquanto frequentava o baile, a Cinderela se encontrava praticamente presa dentro de casa. Mas chega um momento que a Cinderela é solta. A mesma coisa acontece com o Espírito Santo. A gente percebe que a manifestação de Deus ela é praticamente notória no Antigo Testamento. Percebemos a manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento, mas percebemos que nos dias atuais, a dispensação do Espírito Santo, onde Deus ele promete o seu Consolador, a sua manifestação, não somente no meio, mas dentro de nós, habitando em nós. O Espírito Santo, o Espírito Santo ele tem uma junção muito importante com a soteriologia, com a doutrina da salvação. A salvação, que é a regeneração do crente, a santificação, que é a vida consagrada, Epístola de Romanos, capítulo número 8, versículo 13 ao 14, capacitação, que são os dons espirituais, carta aos 1 Coríntios, capítulo número 12 ao 14, missão, que é o batismo no Espírito Santo para testemunho. E termos técnicos, processão interna, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. João 15, 26. Geração eterna, o Filho é eternamente gerado do Pai. Entender a Trindade e os papéis do Espírito na vida prática do crente. Então percebemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa.
Cristo é a primeira, não, Deus é a primeira, Cristo é a segunda e o Espírito Santo é a terceira. Entendemos que no Antigo Testamento Deus se manifestava. No Novo Testamento era Cristo e hoje vivemos a dispensação do Espírito Santo. Mas são três em um, não são três deuses, são três em um, três pessoas manifestando em dispensação diferente. Reconhecimento teológico. O pentecostalismo, inicialmente visto como movimento emocional, hoje reconhecido como uma teologia sólida e prática. Hoje nós somos reconhecidos, respeitados entre os reformados. Principalmente um teólogo que eu acompanho muito e muito atual é o Gutierrez Siqueira. Ele é novo e ele é muito respeitado na bancada dos reformadores. Não somente ele, mas outros teólogos também norte-americanos, como Robert Menzies. Tem outros teólogos também que são muito respeitados, como King Guerra também. Muitos teólogos respeitados dentro da bancada reformada, como Wayne Grudem, um teólogo também americano. A experiência interpretada pela Bíblia, a valorização do Espírito Santo na teologia cristã, o diálogo com outras tradições e a formação de líderes conscientes. Aplicação prática para a nossa vida. O equilíbrio entre a palavra e o poder. Estudar e viver o Espírito. A santidade pessoal, o selo do verdadeiro avivamento. O serviço humilde. Dons não é para status, é para capacitação. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Discernimento espiritual. Julgar as manifestações pela Bíblia. Missão e compaixão. O evangelismo com amor e poder. Um seminarista pode incluir exercício de oração guiada, estudo de dons, relatos de avivamentos históricos. Então, o Espírito Santo ele não é uma força, ele é uma pessoa. O Espírito Santo ele atua tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Percebemos que no Antigo Testamento a sua atuação é limitada. Ele levanta a pessoa de forma específica. Eu acredito que existe um dado histórico, bíblico, principalmente sobre Moisés. A partir do momento que Moisés ele se torna líder, o seu rebanho cresce, se torna uma grande nação. O seu sogro Jetro dá uma dica, ou uma orientação, um conselho para Moisés dividir essa responsabilidade. No momento que Moisés divide essa responsabilidade, ele vai derramar, ou ele vai propor o Espírito que está sobre a sua vida, sobre 70 líderes. Ele levanta 70 líderes para poder estar ajudando com ele nessa obra. E mediante que é repassado esse Espírito, Moisés se sente menos sobrecarregado em relação à liderança ou ofício. Então percebemos que a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento era de forma específica, não era todos que era tomado pelo Espírito Santo. Existe uma certa limitação. No Novo Testamento a gente já percebe que a atuação do Espírito Santo, principalmente na igreja primitiva, essa atuação é para todos nós. Pregado por William Seymour, né? Para mulheres, para homens, para brancos, para todos nós. Nós temos uma grande vantagem referente ao tempo de Elias e Eliseu. O Espírito Santo, ele habita em nós. E não somente em profetas, mas em todos. Seja profeta, líderes, pastores, membros, todos nós temos a atuação do Espírito Santo. Primeiro, para sermos cristãos, precisamos ter o Espírito Santo. E um dado também muito importante, em Gênesis capítulo 11, percebemos que o homem ele tenta se achegar a Deus, se tornar como Deus. O que acontece? Houve uma dispensação. Deus divide o povo. E não somente divide o povo, mas divide nações. O povo falava somente um idioma e Deus separa. Já em Atos dos Apóstolos, número 2, percebe que Deus ele vai reunir 17 nações diferentes, que tinham um idioma diferente. Mas mediante a atuação do Espírito Santo, todos conseguem entender e falar na mesma língua. Então entende que o Espírito Santo ele trabalha com unidade, assim como a própria Trindade. São 3 em 1. A igreja em crescimento, uma igreja tomada pelo Espírito, é uma igreja que trabalha em unidade. E que não possamos também entristecer o Espírito Santo.
Não tem como enganar o Espírito Santo. Você lembra de Ananias e Safira? A partir do momento que Ananias tenta enganar o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, na mesma hora ele é condenado. O Espírito Santo não somente ele mora em nós, mas o Espírito Santo também ele tem o poder de juiz. É porque ele é conhecido não somente como advogado, mas ele é Deus. Ele tem esse peso. Então o Espírito Santo ele não é uma força, ele é Deus. Ele é o nosso Criador. Ele é o eu sou. O Espírito Santo, nós adoramos a ele. A partir do momento que nós adoramos o Deus Pai, Deus Filhos, nós também reconhecemos ele também como Deus soberano. Conclusão, o pentecostalismo histórico, teológico e prático chamamos permanente para seminários da igreja. Versículo-chave: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então percebemos que a construção da atuação do Espírito Santo é desde o Antigo, no Novo, ao período patrístico, até o século XX, até os dias atuais. Percebemos que a doutrina ou a pneumatologia ela é bem estruturada. Não somente isso, a nossa teologia pentecostal. Nós, como os pentecostais, devemos ter orgulho da nossa teologia. E não somente isso, buscar conhecimento sobre a nossa teologia e se aprofundar para que possamos expandir e para que possamos também levantar não somente novos teólogos pentecostais, mas para que possamos orar ao Senhor, clamar a Deus, para que possamos ser cheios do Espírito Santo, para que Deus possa levantar uma nova geração que faça diferença. Que Deus abençoe você, a sua vida. Até a próxima aula. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por essa aula, que possamos ser tomados pelo Espírito Santo, ao você ouvir essa aula, ao você participar, ao você assistir essa aula, que você venha ser tomado pelo Espírito Santo de Deus. Pai, que possamos receber o poder do alto sobre a nossa vida. Pai, que possamos sentir tocado, confrontado, movido por esse Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele está em movimento. Como diz um livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1, verso 2, e o Espírito ele pairava sobre a face das águas. Pai, que o Espírito Santo ele venha pairar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, e que possamos ser tomados pela sua graça. Não somente isso, fica como uma leitura para os irmãos, a teologia pentecostal histórica, a pneumatologia e aplicações práticas. A teologia pentecostal, o estudo da ação do Espírito Santo na vida do crente, na igreja e no mundo. A sua origem remota à experiência apostólica registrada em Atos 2. Fica como dever de casa para os irmãos fazer essa leitura desse texto. É um resumo de tudo aquilo que foi pautado na aula de hoje. Não somente isso, mais um texto para o aprofundamento dos irmãos, para a dedicação principalmente. Não deixe de assistir a aula, não deixe de ler os slides e não deixe de você comprar o seu livro para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Deus abençoe.